Olá, bom dia. Está começando o Eldorado Expresso, que traz para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quarta-feira. A gente começa com uma notícia de agora de manhã. O ex-presidente Lula será transferido para São Paulo. A determinação é da juíza federal Carolina Lebos, de Curitiba, que é das execuções penais, cuida da execução penal do ex-presidente, que está condenado a 8 anos e 10 meses de prisão no caso do triplex do Guarujá. A própria Polícia Federal vinha reclamando que as instalações da Superintendência da PF em Curitiba seriam inadequadas e que havia um clima de confronto entre opositores e também simpatizantes do ex-presidente Lula, e agora então autorizada a transferência para São Paulo. Por enquanto só se sabe que será para uma unidade militar, uma sala de Estado-Maior na Grande São Paulo, mas ainda não está definido o local, também não se sabe qual a data da transferência do ex-presidente para São Paulo. Outro destaque é a reforma da Previdência. Na fase final de votação na Câmara dos Deputados, na madrugada de hoje foi aprovado em segundo turno o texto base, 370 votos a favor, 124 contra, e agora a expectativa é que de manhã haja continuidade dos trabalhos para a votação de 8 destaques. Nessa fase não se pode acrescentar mais nada. Esses 8 destaques pedem a retirada de alguns pontos lá da reforma, são 7 da oposição e 1 do Partido Novo, que é mais próximo do governo, e depois de aprovada na Câmara, aí a proposta de reforma da Previdência vai para o Senado, a gente acompanha. Destaque também numa reportagem do Estadão hoje para uma pressão contra a política de meio ambiente do governo Bolsonaro. E o curioso é que essa pressão vem do próprio setor do agronegócio, que teme perder negócios, perder exportações em razão da retórica envolvendo o meio ambiente. O presidente do Instituto CNA, que é ligado à Confederação Nacional da Agricultura, Roberto Brant, declarou à nossa reportagem que o governo não tem que se preocupar com um garimpo em terras indígenas, não deve incentivar isso, e também deveria se preocupar com um monitoramento mais preciso, com processos de monitoramento para vigiar a Amazônia de maneira adequada. E isso veio na esteira das últimas declarações dadas pelo presidente Bolsonaro a respeito do tema. Você confere esses detalhes também no portal estadão.com.br. Outra preocupação que está no noticiário do dia vem em relação ao surto de sarampo. Em São Paulo já há 967 casos registrados no estado na contagem que foi feita até 31 de julho, 80% dos casos na cidade de São Paulo. E temendo que esses casos possam crescer ainda mais, o Ministério da Saúde já cogita buscar vacinas no mercado internacional. Há também um crescimento de casos nos estados de São Paulo, além de São Paulo, do Pará, da Bahia e do Rio de Janeiro, e por isso o Ministério da Saúde se mobiliza para conter esse surto de sarampo. No futebol, destaque para a Copa do Brasil. Hoje tem o primeiro jogo da semifinal entre Cruzeiro e Internacional. A disputa será no Mineirão a partir das 9h30 da noite. A outra semifinal é entre o Atlético Paranaense e o Grêmio, mas o jogo é só na quarta-feira da semana que vem. Os 2 jogos de volta serão em 4 de setembro, e hoje também tem um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Às 7h15 da noite, o Corinthians recebe em Itaquera o Goiás. Na cultura, destaque para 2 mostras de cinema, na verdade uma mostra e um festival, e que mostram também a diversidade aqui de São Paulo. De um lado tem a Mostra de Cinema do Mundo Árabe e de outro o Festival de Cinema Judaico. A Mostra do Mundo Árabe já começou ontem, o Festival de Cinema Judaico começou no domingo. São várias opções que se acompanha aí no portal estadão.com.br com a agenda completa, e destaque na Mostra do Mundo Árabe o protagonismo das mulheres. Elas são maioria entre as diretoras, né? A maioria dos filmes comandados por diretoras de cinema do mundo árabe. Confira lá no nosso portal. Estes outros assuntos, então, você acompanha nas plataformas do Estadão nesta quarta-feira. Um bom dia, até amanhã.